Senhor sempre tem colocado em meu coração que para eu e você chegarmos aqui hoje, existe um Deus. É por esse Deus, é por Ele, é por causa dEle, é somente através dEle que eu e você chegamos até onde estamos hoje. E começou a arder no meu peito, irmãs, fortemente. Eu pensei, eu vou falar sobre Joquebede, eu pensei, eu vou falar sobre Esther, eu vou falar sobre alguma mulher a qual eu posso, então, aproveitar e testificar da minha história. Mas o Senhor ardeu muito forte em meu peito. Esse texto que eu li com vocês hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus. Nunca se ouve, nunca haverá um Deus, nem nos anos atrás, desde o início, desde o princípio, em toda a antiguidade, em toda a existência, em tudo, nunca se ouviu falar de um Deus, nunca existiu um Deus. Esse Deus a qual nós anunciamos. Aleluia, glória. Que trabalho para aquele que é mesmo. Verdade. Esse Deus que formou a mim e a você no ventre de nossas vidas. E Ele te formou com propósito. Você não nasceu por nascer, você não veio ao mundo por vir, você não foi um acidente, você não foi um mero acaso, simplesmente porque talvez falhou alguma coisa ali. O Senhor te formou no ventre de sua mãe com propósito. O Senhor projetou a sua jornada, a sua trajetória, apesar que nós temos direito à escolha, porque isso se chama livre-arbítrio. Mas o Senhor, Ele tem planos para a sua história, Ele tem planos para a sua vida, Ele tem planos para a sua casa, para a sua família, Ele tem planos sobre você. Você não foi, nasceu simplesmente por nascer e para ser uma derrotada, uma fracassada, alguém que qualquer instante vai deixar de desistir, não. Saiba que o Senhor te ama e não há um Deus tão supremo e poderoso com um amor incondicional como esse Deus. E Ele tem te trazido até a presença dEle, até lugares que te devem conhecer mais da soberania dEle, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele não abre mão de ti, Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua história. E se até hoje você ainda não conseguiu viver o que Ele tem projetado para você, é uma tarde de oportunidade para você se decidir e dizer: eu quero, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor chegou para mim, eu quero aquilo que o Senhor projetou para mim, desde quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe. Eu quero, Senhor, eu espero é escolha, queridas, para nós nos tornarmos mulheres que superam. Nós precisamos deste Deus, nós precisamos escolher viver o que Ele tem para nós, e o que Ele tem para nós. Muitas das vezes não entendemos, mas faz parte, porque a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, o versículo 28, se eu não me engano, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o Senhor ama e é chamado pelo propósito dEle. Todas as coisas, e quando diz todas as coisas, não é simplesmente as mais belas e favoráveis, as mais difíceis, que eu e você não gostaríamos de viver, que eu e você não gostaríamos de passar, mas se você estiver entendendo, centralizada na vontade do Senhor, você vai compreender que isso também faz parte. Que Ele tem propósito e que não é para você sucumbir, mas é para você crescer, como foi cantado aqui nesta tarde. É para você crescer, é para você alcançar o que Ele tem para a sua
Deus é bom. E eu meditando nesse versículo, nunca se ouve um Deus. É mesmo. E, amadas, dá para você entender, ou pelo menos imaginar a dimensão desse Deus. E como eu disse para vocês, o Senhor nos formou com propósitos. E eu não cresci em um lar cristão, mas o Senhor já tinha um propósito para a minha vida. A minha família passou por alguns detrimentos e até se desfez porque não conhecia o Senhor. Mas o Senhor me chamou num momento propício. E eu disse: eu quero, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque até aqui do meu jeito não deu certo. É mesmo. E eu disse sim para o Senhor: eu quero. E o Senhor me deu um esposo, que hoje é o pastor Gercino. E antes de engravidar, o Senhor me fez uma promessa. E o Senhor disse assim: eu vou te dar um fruto. Ele não usou uma pessoa para falar comigo e se cumpriu. E eu vejo esse fruto já em seus braços. Será uma menina. E o Senhor tem um dueto com você e ela. E eu disse assim: como? Só em minha mente eu não canto. Até descobri que a minha voz é segunda, mas nem sei usar. E eu imaginava que esse dueto, irmãs, seria para sair cantando. Quando fala de dueto, né? Pode ser de louvor, oração. Eu fiquei ali esperando no Senhor, porque quem espera no Senhor não perece, quem espera no Senhor não perde, porque é para aqueles que Ele espera. E depois de quase 4 anos de casada, eu me engravidei assim. E de fato era uma menina, e o Senhor sempre, onde eu ia, dizia: ela vai ser uma levita e eu tenho obra com vocês. E quando de repente, mais ou menos com 6 anos, eu me engravidei do meu segundo filho, o Reuel Felipe. E o Senhor aprova os enviar de Aparecida de Goiânia para São Caneiro para me dar de obra. E eu me dispus, do momento que eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade. Eu me dispus em tudo, irmã. Sabe o que é tudo? É o que você abre mão de si, a vontade de Deus, porque a dele é melhor. A vida dele é boa, é perfeita, é agradável. Então entenda que a vontade do Senhor para você é a melhor. É mesmo? É a melhor, querido. Às vezes não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua forma e nem o que você quer. Mas se for do jeito de Deus, a forma dele, o que ele quer, é melhor. É melhor. Você não vai, com certeza, jamais se arrepender, se decidir viver a vontade do Senhor. E nós marchamos para Senador Caneiro. E a minha filha já estava com 7 anos, início de obra ali e tal. Eu não vou compartilhar com vocês sobre a igreja que o Senhor nos confiou pela misericórdia dele. Mas a minha filha nasceu perfeita. A gestação foi bem, o parto foi bem. Até os 7 anos tudo bem. Ela corria, ela estudava, ela brincava, ela nadava, ela andava de bicicleta, tinha prazer e até hoje em servir o Senhor. Como a igreja estava um pouquinho decadente, conforme aumentando o número de pessoas, ela sempre anotava, gostava de ficar na portaria, prestativa, servindo ao Senhor. E em certa feita, quando pensávamos hoje, os senhores vão passar para falar conosco, pastor, vocês vão passar por uma tempestade. Mas eu sou com vocês
aos médicos e eles sempre diagnosticavam sinusite. E por um ano eu tratei sinusite. Dores que iam e vinham, só eram esses sintomas. Então, dores que iam e vinham, nós continuávamos fazendo as coisas da obra do Senhor, cuidando da família, cuidando dos irmãos, e eu cuidando dela, dava as medicações que eles passavam para tratar a sinusite. Até que certa feita, ela começou a apresentar outros sintomas em um belo tratamento de sinusite. Mais um. E eu então voltei com ela no médico e ele disse assim: olha, mãe, isso deve ser neurológico. Então você vai encaminhar ela para o neurologista. Mas a médica do PSF me negou ali o pedido para o neurologista, dizendo que era uma enxaqueca que não me deu. Passou a Neusaldinha. E nós orando, pedindo ao Senhor que desse uma direção, até que eu encontro um outro médico que dá o encaminhamento. Nesse encaminhamento, irmãs, nós passamos por no hospital de urgência, nós passamos por um médico, uma consulta com um neurocirurgião. E foi feita uma tomografia e foi diagnosticado que não era uma sinusite. Dá para as irmãs verem daí essa mancha branca no centro do cérebro? Dá para ver, irmãs? Até as que estão lá atrás. Dá para ver? Quando eu chego no Hugo, que eu estou ali esperando juntamente com ela para fazer esse exame de tomografia, meu esposo, alguns irmãos ficaram na recepção, depois voltaram para um monte para dar sequência na campanha, porque estávamos na campanha, e eu permaneço com ela e logo vem o resultado: mãezinha, não é uma sinusite. Mãezinha, a sua filha tem um tumor, e esse tumor ele gerou uma hidrocefalia. Todas aqui sabem o que é hidrocefalia? Hidrocefalia é aquela doença que cresce a cabeça do menino por excesso de líquido. Irmãs, esse líquido nós temos ele. É um líquido que vai do cérebro, desce para a coluna e fica em movimento, chamado de líquor. Só que na criança, na cabeça do neném que tem a hidrocefalia, ele não faz esse movimento. Ele vai acumulando e a cabeça vai crescendo. Como ela já tinha 8 para 9 anos, faltava 3 meses para fazer 9 anos, então não crescia a cabeça, ia comprimindo o cérebro. E então, nessa altura do campeonato, ela só não sentia mais dores de cabeça. Ela já queixava as vistas embaçadas de uma semana para outra. Ela começou a queixar a vista embaçada, perdeu o equilíbrio e ficar confusa. E quando ele disse assim: é um tumor, e gerou uma hidrocefalia, e vai ter que passar por um procedimento cirúrgico urgente, porque o excesso de líquido que está na cabeça dela é grande. Irmãs, o chão sumiu. Alguém aqui já teve uma experiência assim? O chão some. É nessa hora que você precisa ter alguém, como foi ministrado aqui, para se apoiar. E ninguém melhor do que o Senhor nosso Deus. Mas quando você se apoia em Deus, quando você tem o Deus como seu todo-poderoso, seu condutor, seu cuidador, Ele te envia pessoas como essas que estão aqui nessa tarde, para dar a mão para você, para dar o ombro para você. E quando ela disse: mãe, não é hidrocefalia, é um tumor, precisamos fazer uma biópsia para ver se é maligno ou benigno. No chão, eu chamei meu esposo para eu chorar com ele e dizer o que nós vamos fazer. E eu saí dali num momento, ela dormindo, só vivia dormindo, e eu fui para a recepção e disse: e agora, amor? E ele disse: agora calma. Ela baixou que não vai ser fácil, mas lembra, ele disse que estaria com você. Ele disse que estaria conosco. Você está entendendo? Porque você precisa. Se ainda não aceitou andar com ele, estar com ele. Verdade. Aí nós dizemos assim, quando não firmamos uma aliança com o Senhor: ah, mas eu já tenho Jesus no coração. Eu dizia isso. Ah, mas eu creio nele, eu até oro. Mas é diferente quando você faz aliança. É mesmo. É diferente quando você tem compromisso com ele, porque você está se entregando, apesar de você já ser dele, você está se entregando e dizendo: eu aceito, Senhor, o Senhor ser o meu Deus e vai cuidar de mim. Eu voltei ali para um lugar em que a Esther estava, e com 2 dias fomos transferidos para o hospital da criança. E no hospital da criança fizeram uma cirurgia, colocaram uma válvula de pressão para conter ali a hidrocefalia, e ela voltou ao normal. Eu ainda não entendia, pastora. Sabe, irmãs, aqueles momentos que vocês vivem
aquelas etapas que vocês passam na caminhada, que por um momento vocês ainda não entendem, vocês não conseguem compreender por que você está vivendo isso. E chegamos até a dizer: por que, Senhor? Não é verdade? Por que, Senhor? Porque o Senhor está permitindo eu chegar nessa situação, o meu casamento chegar nessa situação, a minha família, as minhas finanças, a minha saúde, a minha casa, a minha empresa. Eu não sei qual é a situação, mas muitas das vezes perguntamos: por que, Senhor? Por quê? E por Ele conhecer a minha e a sua estrutura, Ele nos permite por um momento. Até então nós decidimos voltar novamente para o centro e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Faça a tua vontade, porque ela é melhor. Eita glória! Verdade, Jesus. E eu dizia: por que, Senhor? Por quê? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso aqui. E ela fez outra cirurgia no hospital da criança. Uma cirurgia que vai do meio da cabeça na nuca. Tem ali marcas, se vocês quiserem ver depois, eu não me importo. Eu fico feliz das pessoas poderem ver realmente o poder de Deus. Da glória! E aí fez essa cirurgia e não conseguiu tirar quase nada, irmãos. Mas nessa cirurgia eles iam fazer uma avaliação para saber, uma biópsia, para saber se era benigno ou maligno. E nós em oração. Nesse meio tempo, irmãs, eu já tinha ligado para todas as pessoas que eu conhecia e pedia para elas ligarem para as outras que elas conheciam, porque é de mãos dadas que nós chegamos lá. É mesmo. Para eu e você sermos mulheres que superam, nós precisamos desse Deus e de mãos que se unam com a gente. Eita glória! Sozinha nós não chegamos. Verdade. Ninguém é uma mulher que supera, uma mãe que supera, uma esposa que supera, um homem que supera sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E eu pedi oração. E eu chorava, porque a Bíblia nos mostra que o Senhor nos permite chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Você servir ao Senhor é você ter o direito de ter um colo para chorar. De dizer: Senhor, papai, eu não estou entendendo, mas eu sei que eu não estou sozinha. Glória! E aí, amados, nós fez a biópsia e deu pinealoblastoma. Pinete de pineal. Temos uma glândula no centro do cérebro que comanda uma parte da visão, uma parte dos movimentos e por aí vai. Ela é bem no centro do cérebro mesmo. Ela é do tamanho de uma ervilha, mas o tumor deu 50 vezes maiores, atingindo algumas outras áreas. Misericórdia. E ele disse assim: olha, mãezinha, nós vamos encaminhar ela para o Araújo Jorge, vamos fazer uma outra cirurgia e vamos encaminhar ela para o Araújo Jorge. E fez uma terceira cirurgia, mas era a segunda de tumor, que deu a queda de pálpebra e um pouquinho de dificuldade nos movimentos. E eu olhava para aquilo tudo e eu ainda não entendia. Mas eu aproveitava os momentos que ela precisava ficar ali sem alimentar para a cirurgia, porque a cirurgia durava 10 horas, 8 horas, cada cirurgia, irmãs, vocês não estão entendendo. E eu dizia assim: minha filha, o Senhor está nesse negócio, é por fé, você precisa usar a fé. É mesmo. Ser uma mulher que supera tem que também ter a fé. É mesmo. Eu dizia assim: o Senhor está nesse negócio, agora não vai entender, mas Ele tem um plano na mão do Então vamos aproveitar essa oportunidade que você vai ter que ficar sem comer, porque para uma criança é cruciante. A mamãe está com você nesse negócio. Aí eu comecei a entender o dueto. A mamãe está com você nesse negócio. Nós vamos cantar, nós vamos orar, vamos jejuar às 12 horas, às 24 horas, o tempo necessário. Mas o Senhor vai te nos dar vitória. E nós vamos fazer o papel que depois que tudo isso passar, você chegar. Que Deus, que ninguém nunca ouviu e nem imagina. Que nele espera. Meu Deus! Assim que Deus. Aleluia! É fácil, irmãs. Oh, meu Deus! Se tiver alguém que não fez essa aliança hoje, é um momento oportuno. Faz mesmo. Você vai ver e vai entender a diferença. Da glória! Tem diferença, irmãs.
Eu quero abrir aqui um parênteses porque o Senhor está falando em meu coração. Fala mesmo. Quando você namora, esse é o meu namorado, mas é um namoro. É diferente de quando você casa, não é verdade? Verdade. Tem aliança, tem compromisso, tem algo mais, não é verdade? Verdade. Nossa, meu Deus, quando você tem aliança com Ele, Muita glória. é diferente. É mesmo, Deus. Oh, regaçuri me vai. E eu ainda não entendi. Te adoramos. E eu ainda perguntava por quê. Até que eu entrei na recepção da pediatria do Araújo Jorge. Alguém aqui já foi lá? Deus é Foi, fiel. graças a Deus. É uma recepção maior que essa aqui. E eu me deparei com crianças magrinhas, sem cabelo, outras inchadas, sem cabelo. E cada um passando por um processo. E eu vi que eu não era um. E eu dizia assim, Senhor, até aqui eu fiquei perguntando por quê. Mas agora não mais. Senhor, o Senhor sabe até onde eu suporto. Faz, Senhor, faz o que eu querer até onde eu suporto. Ele sabe o seu limite. Você acha que tudo Desse Você jeito. acha que não tem mais jeito. Você acha que não tem mais saída. E que você não tem mais forças. Meu Deus, desse Você não consegue jeito. chegar mais nem até aquela porta. Só que Ele conhece a sua estrutura. E Aleluia. Ele renova ela todos os dias. Glória. Então que você pensa que não, que você olha para trás e você diz assim, o quê? Eu cheguei até aqui. Aleluia. Fui eu que dei tudo isso. Fui eu que passou tudo isso. Ele te trouxe. Ele te trouxe. Glória. E eu disse uma coisa, pastora, eu só te peço uma coisa, assim. Deixa a minha filha viva. Deixa eu contar que existe Deus que cura câncer. Da glória. Eu fui ousada, irmãs, por isso eu disse para vocês que eu ainda estou em processo. Eu disse assim, sem sequela, Senhor. Porque eu creio. Meu Deus. O que é que você precisa? Aleluia. Você crê? Você crê para isso que Da você Deus. Deus me ensinou muita coisa, pastor. E uma das coisas que Ele me ensinou, irmãs, eu canto que Ele é o Deus do impossível. Eu prego que Ele é o Deus do impossível. Que Ele faz milagres. É, Que desse Ele jeito. ressuscita mortos. Que Ele abre porta onde não tem porta. Que Ele liberta cativos. Mas quando Ele me convida a experimentar isso que eu canto, que eu Eita, glória. é que são elas. É Porque mesmo. eu preciso ter confiança e usar a fé. E a fé não é o que você vê. Não é o que os teus olhos contemplam. Mas é aquilo que você acredita. E sabe que esse Deus pode fazer. Eita, glória. Obrigado, obrigado. Entrei no Araújo Jorge. Ela fez a primeira sessão de quimioterapia. Ela fez uma cirurgia em janeiro, uma cirurgia em fevereiro, uma cirurgia em março. Quando foi em abril, nós fomos para o Araújo. Ela fez uma quimioterapia. Em maio, ela fez outra quimioterapia. E nós fomos para casa. E em casa, de repente, ela deu uma febre e dormiu e não acordou. Meu Deus. Mas quem tem filhos aí? Amém. A minha filha dormiu e não acordou. Meu E Deus. eu disse, por quê? Fiz uma oração, corri com ela para o hospital. Eu disse, doutora, Meu o que Deus. está acontecendo? Eu sabia que ela não tinha falecido porque ela tinha os sinais e ela roncava muito. E eu disse, o que está acontecendo? E ele disse assim, ela tem válvula? Eu disse, tem, a válvula parou. Meu O cérebro Deus. voltou a encher de líquido e ela entrou em coma. Que é isso? Agora tem que fazer uma nova cirurgia, só que ela acabou de passar por um procedimento de químio. Então ela não tem suporte, aparentemente dizendo, para poder fazer essa cirurgia. Eu disse, pode fazer, doutor. Meu Deus. O meu Deus está no controle. Jesus. Você consegue olhar para essa situação que você está vivendo aí e dizer assim, meu Deus está no controle. Só que os seus olhos não estão vendo, mas o seu Deus Pai. porque nós estamos vendo por um momento, porque a fé
Jesus. E aí eu fui aprendendo a entender o que estava acontecendo comigo. Meu Deus. E aí, quando chegamos no hospital, tornaram a fazer cirurgia. Cirurgia, irmãos, UTI, 3 dias de UTI, 4. Todas as vezes eu podia ficar com ela na UTI. Era um leito que eu podia ficar. Meu Deus. E aí, quando ela sai da UTI, volta para o quarto, para se restabelecer, para quem sabe uma próxima quimio, porque já era dias de quimio, ela começou uns tremores. E ela tremia e não parava. Sabe o que é tremer o tempo inteiro, não tinha nada. Aí eu fazia a minha massagem, ela dormia, aí ela se acalmou. Aí ela dormia, eu cantava, fazia massagem, ela dormia. Era só enquanto ela dormia. Acordou de novo e com isso ela foi endurecendo o corpo. E ela foi perdendo os movimentos. Misericórdia. E eu disse, Senhor, o que é isso? E os médicos não conseguiam encontrar o que estava acontecendo com ela. E aí, por fim, a Esther paralisou, perdeu os movimentos. Só que ela não ficou molinha, ela ficou dura. E eles diziam assim, mãe, isso é cárcere no corpo. Ela me ouvia, ela me entendia, mas ela não podia reagir porque ela estava presa. E aí, irmãs, ela ficou ali uns dias na enfermaria, eles tentando descobrir o que ela tinha. E a válvula parou novamente. Ela me ouvia e me respondia com os olhos. Nessa terceira parada de válvula, ela foi para o centro cirúrgico. E eu e meu esposo em oração. E ligamos para pessoas pedindo oração. E os médicos, a cirurgia era 40 minutos. E essa cirurgia não acabava, estava demorando. E aí eles mandaram os médicos, alguém para dizer, olha, a sua filha está com um problema. O pulmão dela não responde, deve ser neurológico. Então nós vamos ter que entubar ela e a qualquer hora ela pode ir ao óbito. Meu Deus. Sabe, irmãs, quando o Senhor me permitiu essa prova, eu não contei para vocês no início, mas eu me recordei agora. Eu dizia assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse negócio? Eu não estou entendendo. Mas o que o Senhor tem? Só me diga uma coisa. É para a vida ou é para a morte? É importante você ter relacionamento com Deus. Verdade. Porque no relacionamento, como eu te disse, Ele vai te mostrar o que é que vai acontecendo no decorrer da vida. É verdade. E no começo eu não entendia o porquê Ele tinha permitido aquilo. Mas depois eu fui entendendo. E conforme eu fui entendendo, eu perguntei para Ele, é para a vida ou é para a morte? E Ele me disse que era para a vida. Oh, glória. Só que as circunstâncias diziam não. Tem alguém, não precisa responder. Nesse exato momento, dessa forma, Ele te fez uma promessa, mas as circunstâncias estão dizendo não. Verdade. E parece que quanto mais você busca, pior está ficando. Verdade. Você não está sozinho. Aleluia. Não é o fim. Verdade. Não pare agora. Glória a Deus. Não desista agora. Aleluia. Ele tem propósito com tudo isso. Deus é masoquista, pastora? Não. Ele está te ensinando. Glória. Ele está se revelando para você. Só começa a buscar mais um pouco. Mais um pouco, irmãs. Eu já estou buscando, pastor, mais um pouco. Acho que ele vai abrir a sua visão. Ele vai te mostrar qual é o propósito. Aleluia. Ele vai te fortalecer nessa situação. Oh, meu Deus. E daqui a pouco, que parece que está piorando, vai ser um grande milagre na sua história. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Você só precisa continuar Glória a confiando. Deus. Ele não é homem. Verdade. O homem te dá a mão e te diz, eu estou com você. Mas às vezes quando o negócio aperta, não são todos, é claro, mas alguns acabam desistindo, voltando atrás. Mas Deus, como eu te disse, Ele te dá a mão, Ele te carrega no colo, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te dá cola, Ele te dá aquilo que você precisa. É só você olhar para Ele. Foca nele, irmãos, foca nele. E ela, naquele momento, eu dizia assim, eu fui para a oração com meu esposo, enquanto ela estava no centro cirúrgico. Levaram ela para a UTI e eu pude ficar na UTI. Nós já tínhamos 2 meses de enfermaria, agora mais 2 meses de UTI. E na UTI, eu sempre dizia assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui neste lugar?
Você sabia que no meio desse vendaval que você está vivendo aí, ele ainda tem algo diferente com você no meio do vendaval? Como é que eu vou falar para a pastora de um Deus que cura se eu estou enferma? Como é que eu vou falar para a irmã de um Deus que abre porta se a minha está fechada? Como é que eu vou falar para a irmã que Deus está no casamento, mas o meu está só misericórdia? Deus tem negócio com você. Ele está te ensinando e através de você os mesmos. Eu fui para o UTI e lá eu encontrei pessoas que precisavam ouvir falar de Jesus. Ele te permite às vezes ir para uma UTI ou para um hospital ou para algum mercado ou para uma fila de banco, porque ele tem negócio com você lá. Ele conta com você lá. Que Deus é esse? É um Deus que ama, que sabe o seu potencial, que sabe que você consegue, porque ele te ajuda. Só para ficar com você, você tem condição de compartilhar. E lá vai também 2 meses. 2 meses. Eu vi os médicos dizerem para mim no mesmo dia. Será que você já ouviu isso? Não tem jeito, é melhor largar desse homem. Não tem jeito, seu filho não tem mais saída. Não tem jeito, não tem mais solução. Mentira! Mentira de Satanás. Porque além dessa situação que você está vivendo, ele ainda se levanta, o importuno, para te importunar e lançar mentiras em sua mente. Por isso você precisa estar ligada no Senhor, porque ele vai te proteger e vai te alertar e vai dizer: mentira, não fui eu quem falou isso, eu sou contigo. Da glória. Sabe o que eu fazia? Quando eles tiravam as costas, pastor, eu olhava para a Esther, pastor, e dizia assim: ela em coma, porque depois dessa terceira parada ela entrou em coma total. Eu dizia assim: Esther, não deu ouvido porque esse médico está assim. Eu acreditava que ela estava ouvindo porque o coração dela acelerava. Você está sendo curado. Aleluia. Você está sendo curado. Da glória. Aleluia. Você consegue profetizar no meio desse vídeo? Meu Deus. No meio desse vale. Olha para esse marido e diz: você vai ser obreiro, você vai ser muito usado na mão de Deus. Da glória. Eu te vejo músico na casa do Senhor. Da glória. Aleluia. Só tá um vale. Precisa desse vale, esse Oh, dia. glória. Meu Deus. Os médicos diziam que eu estava ficando louco. Verdade, Jesus. Chamaram meu esposo. Disseram assim: leve ela para casa, porque eu não redava o pé. Eu estava em guerra. Você está em guerra. É. Por isso você precisa ter essa aliança com ele. Para você não guerrear sozinho. Mesmo. Eu estava em guerra. Eu entendia que eu estava em guerra. Era uma prova permissiva pelo Senhor, mas eu estava em guerra. Porque o meu adversário queria aproveitar naquele momento frágil para me passar rasteiro. Meu Eu não Deus. redava o pé. Vem pra casa, Rosângela, eu não posso. Eu estou em guerra. Eu não posso sair daqui. Deus. Você está sendo curada. E eu contava a historinha. E eu orava. E eu ungia. E eu falava: o Senhor está te curando. Da glória. Vem pra casa, paizinho. Ela está ficando fraca da mente. Meu Deus. Muitos não vão entender porque você não está redando o pé dessa situação. É. Se eu fosse você, eu já teria abrido mão. Mas quem mandou ela machou, quem ela permitiu ele estar com você. Ele não disse que seria com você. Ele não disse que te daria a vitória. Se ele falou, ele vai. Oh, glória. Eu fiquei ali 2 meses. 2 meses ouvindo a mesma história. É claro, irmãs, tem dia que a gente está lá embaixo. É, claro. Não tem super-herói aqui. Verdade. Somos mulheres que superam, mas não tem super-herói. Verdade. Tem dia que eu estava lá embaixo. Eu dizia assim: Senhor, me ajuda. Tinha dias que eu me pegava escolhendo o vestidinho do funeral. Meu Deus. Quem já assistiu o desenho, o Diabinho
e o anjinho. Alguém já viu? Vai morrer, vai viver. Vai morrer, vai viver. Eu não estou inventando história para vocês, irmãs, é o que eu vi. Só que você tem escolha. Você tem escolha. E eu levantava e dizia: sai, Satanás, vai viver. Eu repreendo esse pensamento. Vai viver. Você vai viver. Nós vamos vencer. E ficamos ali 2 meses, irmãos. 2 meses. Ela estava com noradrenalina, porque a pressão não segurava, cálcio, potássio, tudo baixo, glicemia baixo, e era ali uma luta. Eu não deitava, já tinha 4 meses que eu não deitava, só aceitada vigiando de sentinela e orando. E aí uma médica chega em mim e diz assim: mãezinha, eu preciso desse leito. E eu disse: por quê? Eu não posso dar esse leito. É da pediatria, a Esther não está aí porque ela estava já traqueostomizada e respirando com aparelhos. Mas tinha 3 dias que ela já tinha saído dos aparelhos, estava no oxigênio. Então eu disse assim: eu não posso abrir mão desse leito. Aí eu estou esperando uma resposta, porque os médicos diziam para mim: tem metástase, irmão, tem metástase, tem metástase. E aí quando eu disse para vocês que tinha um dia que a gente estava lá embaixo, eu dizia assim: Senhor, me dá um sinal. Eu sei que o Senhor já falou que é para cura, mas me dá um sinal, só para me fortificar mais um pouquinho. E eu pedi somente pensamento: se o Senhor realmente continua comigo nesse negócio, essa metástase que era no líquor, ela não vai existir. Porque quando ela paralisou e foi entrando em coma, o tumor tinha infiltrado em algumas células do líquor, desse líquido. E aí esse cérebro já estava todo tomado, então era metástase, e ela iria morrer. E então eu pedi um exame para comprovar se era metástase, e a minha resposta era que não houvesse metástase nesse líquor. E quando a médica chega, eu disse para ela: eu estou esperando essa resposta. Quem aqui aguarda uma resposta? Glória. O Senhor, Ele é poderoso. É mesmo. E a minha resposta chegou. Essa médica foi ver os exames e não voltou. E eu continuei pedindo oração. E aí o médico da UTI veio e eu disse: o que aconteceu? E ele disse: o líquor limpou. E eu, louvado seja Deus. Glória. Mas eu ainda estava ali na prova, no vale. Então no vale ele te manda refrigério, no vale ele te manda maná, no vale ele manda o que você precisa. No deserto não é para morte, é para crescimento, é para você conhecer mais Ele, é para você experimentar mais Ele, é para moldar o seu caráter, é para mudar a nossa história. Tudo tem propósito, irmãos. E o Senhor foi me moldando, eu fui conhecendo mais do Senhor. Eu fui entendendo que muitas das vezes nós limitamos o poderio de Deus. Só que acontece, irmãs, quando eles ouviram que não tinha metástase no líquor, eles se animaram. Vamos voltar a fazer radioterapia. Fizeram mais 5. Aí o médico disse: não vai mais continuar com a radioterapia. Eu quero uma ressonância para ver o estado dela atual. Porque tinha tempo que ela não fazia ressonância por estar no UTI. E fizeram a ressonância, irmãs. E não havia metástase no líquor, mas havia metástase em outro lugar. No líquor foi porque era para me confirmar que ele estava comigo e que ainda era para mim. Aí, amados, eles fizeram. Vocês conseguem ver aí esses pontinhos brancos? Dá para ver? Os pontinhos brancos? Esses pontinhos brancos é tudo tumor. Era tudo tumor. Espalhou, irmãos, com um monte de sementinha. E aí, quando eles me mostraram aquilo, esse exame, o médico disse assim: você sabe ler, mãezinha? E eu disse: sim. Você está entendendo o que está acontecendo? E eu disse: entendo. E eu pedi que sentassem. Ela parecia um boneco de pano, por conta do coma. Perdeu todos os movimentos, eu não tinha um equilíbrio nem de pescoço, parecia um boneco de pano, toda cheia de aparelhos. Tinha um fisioterapeuta. Eu disse: você pode sentar ela para mim? Ele sentou, eu abracei ela e disse assim: Esther, eu ainda creio, você está sendo curada. Irmãos, ela chorou. Os que estavam ao redor chorou. E eu vi que quando ela chorava, em coma, irmãos, em coma, eu disse assim: não chora, papai do céu está cuidando de você. Você está sendo curado. O negócio apertou, mas você ainda consegue acreditar que ele pode? Aleluia, Jesus. O negócio apertou,
Mas você ainda consegue profetizar. Aleluia. O que você começou lá atrás, por um momento você começou a querer desistir. Profetiza. Porque o Deus que você serve Aleluia. é poderoso. Você não está entendendo o tamanho do poder. Ele na realidade é o poder. Nós saímos da UTI porque eles queriam um leito. Mamaram ela da nora, o Senhor deu suporte. A pressão que era 7/3 ficou 8/5 e eles mandaram para morrer no isolamento. No isolamento nós ficamos 4 meses. Eu acho que o meu tempo já até acabou, né, pastor? Ficamos 4 meses. Nesses 4 meses eu ouvi de tudo, irmãos. Vocês não estão entendendo. Já era ali na pediatria, mas num lugar isolado. Mas o Senhor sempre enviava um pastor, orava por mim, apesar da pediatria não permitir oração lá dentro. O Senhor enviava um pastor que entrava à noite por internet de uma enfermeira da UTI e ele visitava-me ali no quarto. O Senhor me visitava. Outrora eu sozinha, outrora ele mandava reforço e ele enviava missionários, ele enviava pastores. Às vezes era por ligação, por mensagem, porque eu ainda estava em guerra. Até que uma certa feita, a Esther ficou traqueostomizada, respirando com oxigênio, um aparelhinho ali do lado, e agora era mais complicado, porque não tinha os médicos toda hora ao meu favor. Então eu tinha que estar com a atenção redobrada, aí é que eu não deitava mesmo, eu fiquei umas 8 meses sem deitar. Eu fui na minha casa poucas vezes, porque o meu filho tinha 1 ano e meio. E aí o Senhor foi me dando vitória. E o Senhor te dá estratégia quando você está passando por esse momento aí. Você só precisa colocar ela em prática. A estratégia que Deus me deu na UTI foi profetizar. A estratégia que Deus me deu no isolamento, a fé vem pelo ouvir Palavra. a palavra de Deus. Testemunhos. E começaram a chegar para mim. Depois eu comecei a buscar testemunhos de milagres. Pastor, você fala assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu dizia assim, aconteceu na vida dela, vai acontecer na minha também. Ele fez esse milagre, o meu é pequeno perto dele. Esteja atento às estratégias que o Senhor está te dando, minha amada. Esteja atento às estratégias que Ele está te dando. Se é testemunhos que você tem que buscar referente a essa área que você precisa, busque. Se é estudos bíblicos, não sei qual é a estratégia que Ele vai te dar, mas esteja atenta porque Ele vai te dar. E sabe por quê? Porque Ele está com você nesse negócio. Eita glória! Ele está com você nessa jornada. Amém. Ele deu estratégia para Josué, Ele deu estratégia para Moisés, Ele foi dando estratégia para o povo dele, Ele deu estratégia para Gideão. Ele te dá estratégias. Só esteja atenta e obedeça. Ficamos 4 meses e a médica começou a dizer, leva a Esther para casa. A Esther está ocupando o leito. Tem gente precisando. E eu tinha medo. Quem que nunca teve medo? Eu tinha medo. Só que esse medo, ele vem. Só não pode ficar. O choro vem, o medo vem, a tristeza vem, o abatimento vem. Eles só não podem ficar. Da glória. É mesmo, meu Deus. E depende de quando nós nos posicionamos e decidimos. Você vai ficar com medo ou com medo? Você vai ficar com medo ou com a tristeza ou com aquele que tudo pode? E quando o medo veio, eu fui para a oração. Assim como Josafá, que teve medo quando recebeu ali uma notícia de que viria 3 nações contra ele. O que ele fez? Teve medo, mas aí ele foi para a oração. E ele chamou pessoas para estarem com ele em oração. Como já foi dito aqui, você não consegue nada sozinho. O negócio apertou, peça ajuda. É mesmo. Uma hora comigo. Irmã, faz uma campanha comigo. Pastor, me ajuda. Pastora, me ajuda. Não se cala, irmã, perante essa situação. É Deus. Não se prostra perante esse problema. Peça ajuda. Da glória. Porque o Senhor vai te ajudar. Mas você precisa também de alguém para segurar os seus braços. Da glória. Verdade. E assim eu fiz. Recebi uma oportunidade de ir em casa numa festividade de senhores. Crente não é normal não, mas a menina está em coma, no isolamento já há quase 8 meses. E eu precisava ouvir o Senhor falar comigo de forma diferente. Meu Deus. Era festa de senhoras, porque a obra não pode parar.
E eu então pedi que o Senhor preparasse alguém, o Senhor preparou e eu deixei esse alguém e fui para a festividade. Lá, irmãos, como vocês sabem, tem gente de vários lugares. Tinha uma pessoa que não me conhecia, não sabia da minha história. E ela veio marchando para a igreja. E ela disse assim: antes dela ser sua, da glória. E eu estou te tirando desse cativeiro. Oh, glória. Porque eu tinha medo de voltar para casa e ela morrer asfixiada por causa da traqueostomia, porque você tem que aprender a aspirar, ou então por conta de uma convulsão, porque ela tinha crises de convulsão. Meu Deus. E eu tinha medo, mas eu sempre dizia: Senhor, tudo no seu tempo. Se for o tempo, eu vou. O Senhor vai me ajudar. Só tira esse medo. E quando ele levanta aquela irmã, o medo sai. Oh, glória. E eu disse: eu vou para cá. Só me ensina. Mas eu aprendi a traqueostomia, eu aprendi a aspirar a traqueostomia. Eu aprendi a cuidar dela quando dava as crises convulsivas. Aprendi tanta coisa que às vezes quando o melhor em casa ia, eles não conseguiam fazer o que eu conseguia. É porque eu sou boa? Não. Porque Ele cuida de você. Da glória. Aquilo que você precisa. Ele me ensinou. Ele me ensinou tudo o que eu precisava para cuidar da Esther. Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar. A glória. Levei a Esther para casa depois de 4 meses de isolamento, em coma. Meu Deus. Levei a Esther para casa já com quase 6 meses de coma. Tem relatório ali que vocês podem ver depois. Meu Deus. E enquanto eu estava em casa, para a glória de Deus, com 9 dias a Esther acordou do coma. Da glória. Eu disse assim: nossa, se eu soubesse, eu já tinha vindo antes, né? Deus é lindo. Mas tudo tem tempo. Deus é Com lindo. 9 dias ela acordou do coma. Com 3 meses ela já estava bem esperta, pedia comida, mas não podia comer por causa da traqueostomia. Ele dizia assim: mãezinha, sua filha nunca, ela vai morrer. Mas se ela não morrer, porque eles viam que estava morrendo, se ela não morrer, ela não sai desse quadro vegetativo. Com 3 meses ela pedia comida: mamãe, eu quero pão com ovo, quero arroz. Não podia comer por causa da traqueostomia. Com 7 meses ela saiu do oxigênio, porque ela só respirava no oxigênio. Com 1 ano ela saiu da traqueostomia. Com 1 ano e 4 meses ela saiu da sonda para alimentar, porque ela usava sonda para alimentar. Mas a Esther fez 9 cirurgias na cabeça, 1 de traqueostomia, 2 desse aparelho para alimentar, né? Eu esqueci o nome agora. E mais 6 do dreno, que desce da válvula para a barriguinha para expelir o líquido. Então vocês fazem a conta de ideia. E em todas essas cirurgias, hoje ela está um pouquinho sonolenta, mas quem convive com ela está aqui, a Amanda que convive ela. É mesmo, Deus. A Esther hoje não usa traque, não usa sonda, a sonda para alimentar. A Esther não usa oxigênio. A gente já está saindo da cadeira de roda, né? Subimos ali aquele palanque lá do evento lá no espaço de eventos das irmãs do seminário. Esther vai para a fisioterapia. A Esther canta, irmãs, do jeitinho dela, mas ela canta. E tem mais. Ela diz assim: eu sou onde ela vai? Eu sou filha de pastor e sou cantora. Da glória. Deus é fiel. Eu ainda faço ressonância para acompanhamento, porque os médicos deram ela por paliativo. Mas uma coisa que foi cantada aqui nessa tarde, que eu sempre digo: a última palavra ela vem do Senhor. A última palavra ela vem de Deus, irmãs. Aqui é uma tomografia, uma ressonância que mostra que ela usou a traque. Aqui tem as marcas das cirurgias e da válvula que ela ainda usa. Mas essa aqui é a que eu tenho mais prazer de mostrar. Vocês conseguem ver algum pontinho branco? Vocês conseguem ver alguma mancha, alguma coisa branca? Aleluia. Para a glória de Deus. Oh, glória. Não tem mais câncer. Aleluia, Deus. Não tem mais metástases. Tem muita sequela de cirurgia. Você pode vir vasculhar aqui depois, se quiser. Tem muita sequela de cirurgia, porque, como eu disse para vocês, só na cabeça foram 9. Mas esse Deus que eu vim dizer para vocês, esse Deus a qual eu li aqui nessa tarde para vocês, porque desde a antiguidade não
Da glória. Aleluia, Deus. Que trabalha para aquele que ele está. Graças. Tem 7 anos que eu estou esperando. Glória. Tem 7 anos que eu recebi esse diagnóstico. Tem 7 anos que a medicina dizia que a minha filha não iria viver. Ela entende tudo, irmãos. Ela fala, ela entende tudo que você fala. A única coisa que o cognitivo dela é um pouco mais lento. Então, se você pergunta ou você fala, ela entendeu, aí ela demora um pouquinho para responder. Mas o meu Deus que começou, eu creio que Ele é fiel para terminar essa obra. Da glória. E se hoje eu estou aqui contando para vocês, nesse chá de mulheres que superam, é porque esse Deus, que nunca houve na antiguidade, nem em momento nenhum, alguém como Ele, esse Deus é o mesmo Deus que cuida de você. Aleluia. É o mesmo Deus que tem poder de fazer milagres em sua vida, na sua casa, na sua família, Eu creio. na sua jornada, em tudo que você precisar. Para a glória de Deus, irmãos, nós chegamos até aqui. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu posso dizer. Da glória. Eu venci. Meu Deus. Eu ainda estou em processo, porque eu estou aguardando, né, o restante da reabilitação. Mas eu venci. Eu posso dizer que venci. Para Glória. ver, Deus é bom. desisti de ter aqui. É verdade. Eu queria orar com você. Deus é fiel. Se tiver alguém que pode cantar, pastor, hein? Aleluia, Jesus. Senhor é bom. Hoje, o que eu entendi com tudo isso, eu disse para vocês que no início eu não entendia. Hoje, o que eu entendi, que limitamos o poder de Deus, mesmo cantando, pregando, falando, muitas das vezes limitamos. Que com a mesma boca que nós dizemos eu creio, com ela às vezes nós mesmos não damos credibilidade. Aquele momento, na hora do aperto, muitas das vezes vem, né, como eu disse para vocês, pensamentos negativos para tentar te confundir e dizer que não, que esse Deus não pode. É aí que você tem a escolha de entender que Ele pode. E não, em vez de usar a boca para dizer não tem jeito mesmo. Eu já ouvi mães que oram por filhos, eu já ouvi, e quando o negócio aperta, ele diz assim, esse menino não tem jeito. Meu Deus. Isso não é fé. Esse marido não tem jeito. Isso não é fé. Então, em todos os instantes, eu fui confrontada para acreditar que Ele realmente pode. E eu fui convidada a experimentar esse poderio dele. Da glória. O Senhor me fez entender que Ele é tão, mas tão poderoso que eu não consigo explicar para você. Da glória. Eu não consigo, na realidade ninguém consegue, porque ninguém explica Deus. Mesmo. Só quero te dizer nessa tarde, que se você quiser, você vai muito mais além. Da glória. Porque Ele te faz ir além. Creio. Ele te faz se tornar uma pessoa que supera toda e qualquer situação. Jesus. Sem Ele você não consegue. Mas com Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele dá a injeção de ânimo que você precisa, Ele envia mulheres, homens para te ajudar, pessoas, Ele faz. Da glória. Mas você precisa dar para Ele essa oportunidade. Glória, glória. E torna a repetir, ter aliança com É mesmo, Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que se fosse a Rosângela de outrora, faz tudo. É, Jesus. A Rosângela, antes dessa aliança comigo, não tinha chegado aqui. É, Jesus. Eu não tinha. Assim como eu vi mãezinhas lá, no Araújo Jorge, que dizia assim, eu não aguento mais esse sofrimento, porque não morre logo essa criança. Meu Deus. Eu ouvi, mas eu estou falando para vocês que eu ouvi. E eu disse, Deus pode fazer, eu não creio em Deus. Mas também eu vi Deus fazer tantas coisas dentro daquele Araújo. É, Porque Jesus. pessoas que entraram lá sem aliança, passaram a ter aliança e o Senhor fez milagres. Da glória. Alguns não foram de cura, foram de salvação. Deus é Eu vi fiel. lá, irmãos,
adolescentes que o Senhor preparou para levar, pastor. Meu Deus. Meu tempo acabou, né? Eu conheci uma menina por nome de Giovana. Foram criados na igreja quando ela tinha 15 anos, o pai e a filha desviou. E a mãe e a filhinha mais nova ia para a igreja. O pai dizia assim para Giovana: põe seu shortinho curto e vamos para casa. Meu Deus. Uma certa vez ela brincando com a irmãzinha, correndo na casa, ela caiu tudo normal e despedaçou o joelho. Foram para o hospital das clínicas, fizeram várias cirurgias e nada resolvia, até que entenderam que ela tinha um câncer. Meu Deus. E aí mandaram ela para o Araújo, tiveram que amputar a perninha dela, ela ficava do lado do isolamento, ela gritava de noite de dores, ela não aguentava os curativos. E o Senhor levantou um pastor por nome de Chaves, que passava lá todas, uma noite sim, uma noite não. E a mãe dela, Giovana, abre o coração para Jesus. E a Giovana já tinha 15 anos, já entendia, fechava o coração. Não era fácil para ela, mas o Espírito Santo sabe trabalhar. E eu vi, eu estou falando para vocês que eu vi o Espírito Santo trabalhando na vida da Giovana de uma tal forma. Porque, com o passar dos dias, acho que durou aí uns 15 a 20 dias, a Giovana cedeu. E ela mandou chamar o pastor, que ela queria uma oração e ela queria reconciliar com o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Um dia depois dessa reconciliação, o Senhor levou a Giovana. Meu Deus. Irmãs, eu vi a Giovana morrer. Mas eu vou dizer para vocês que eu não vi uma adolescente morrer. Eu vi o sobrenatural na vida daquela menina. Oh, meu por causa Deus. da alma dela. Jesus. Eu vi curas, mas eu vi salvação. Glória. Aleluia. E o maior propósito de Deus nas nossas vidas é a salvação. Verdade. Por isso precisamos ter aliança. Aleluia. Por isso precisamos ter essa aliança, Deus. Eu quero orar por você. Obrigado, Põe a mão no seu Deus. coração.